Achei, pastor. Segundo livro de Samuel, do capítulo 21, do versículo 15. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Diz assim a poderosa palavra do Senhor, irmãos. Eu quero que você, juntamente comigo, medita nesta palavra em nome de Jesus. Que diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir a Davi, porém Abisai, filho de Zeruá, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de poder assentar glorificando a Deus. Oh, meu Deus do céu! Nunca mais se apaga a lâmpada de Israel. Irmãos, é uma história. Presta bem atenção, você presta bem atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Nós estamos na campanha, presta bem atenção, nós estamos na campanha que tem um título da campanha: O Senhor é a minha moteira. Está titulado lá no livro, né? No livro do Êxodo, capítulo 17, 15. Nós lemos aqui na palavra do o qual Moisés mandou Josué pelejar contra Amaleque. Recebeu vitória. Moisés levantou o altar, botou o nome do altar: o Senhor é a nossa bandeira, porque do Senhor é a guerra, irmão. Lembra isso? Do Senhor é a guerra. E agora, nesse contexto que nós temos, capítulo, segundo livro de Samuel, capítulo 21, do versículo de número 15, a Bíblia diz que uma vez mais os filisteus, eles guerrearam o povo de Israel. Uma vez mais houve peleja contra o povo de Israel. E é bem verdade, presta bem atenção, é bem verdade que muitos de nós só conhecia Davi por causa daquela batalha que Davi traçou lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 17 e do versículo 17 em diante, que nós conhecemos a história de Davi, porque Davi, ele foi guerrear contra aquele filisteu por nome de Golias. Nós sabemos que Golias era da cidade de Gade, porque segundo a Bíblia vai dizer que na cidade de Gade existia uns homens que eram diferentes dos outros. Tinha mais ou menos 3 metros de altura e botava medo, só pela altura botava medo naquelas pessoas. E a Bíblia diz que nós conhecemos Davi pela peleja de Davi contra Golias, pela peleja de Davi contra aquele filisteu. Deus soprou o nome de Davi, presta atenção, Deus soprou o nome de Davi por causa daquela peleja. Por quê? Porque o texto vai dizer que Saul, ele estava na frente da batalha. Saul era o rei. Saul levou um exército, e junto com esse exército estavam os irmãos de Davi, os 3 irmãos de Davi mais velhos. Porém, Davi naquela época, o livro 1 Samuel 17 em diante, Davi era só um menino. Davi era um garoto, novo, pequeno, baixa estatura, cheio de sarna na cara. Davi simplesmente era um jovem. Davi simplesmente, ele era um menino. Davi
simplesmente ele era um garoto. Só que ele estava na guerra, já tinha experiência. Porque eu e você, nós sabemos que para entrar numa guerra tem que ter experiência. Para entrar numa guerra tem que ter treinamento. Para entrar numa guerra, para ir para a peleja, nós temos que nos preparar. É nessa coisa, se nós entrarmos no exército, nós vamos se alistar e nós vamos ter um preparamento. Nós vamos ter que conhecer as armas que nós vamos usar. Nós vamos ter que conhecer o plano de fuga. Nós vamos ter que conhecer como entrar e ficar dentro do mar. Nós temos que conhecer como abrir e montar um acampamento. Nós temos que conhecer treinamento de tudo até nós chegarmos numa guerra. Só que Davi, no livro 17, 1 Samuel, Davi era um menino. Davi não tinha experiência em guerra. Davi, nos olhos de Saul, nos olhos daquele soldado, Davi, ele não tinha experiência. Davi era um menino. E é bem verdade, irmão, que às vezes quando Deus, ele levanta um menino, né, cheio da unção, cheio da presença. Tem muitas pessoas que já estão na guerra, tem muitas pessoas que já estão na peleja há muito tempo, tem muitas pessoas que já estão na igreja há anos que andam. Aí quando o menino se levanta, fica cheio da presença, começa assim a profetizar, começa assim a pregar, começa assim a louvar, começa assim a fazer a obra. Aí muitos daqueles que já está antigo na igreja apontam o dedo e falam: ali o menino, ele é simplesmente menino, não tem a experiência que eu passei. Mas não se engane, não se engane, porque Davi, presta atenção, Davi, ele quando chegou naquele campo de batalha, ele era pelo menino. E quem estava lá já tinha experiência em guerra. Porque não foi a primeira guerra que Saul traçou para aquele soldado, não. Eles já tinham experiência em guerra. Porque eles já tinham vencido outras guerras. Só que esta guerra aqui foi diferente. Esta guerra, Deus, presta atenção, Deus, ele fez que acontecesse esta guerra para poder o quê? Para poder mostrar para aqueles crentes antigos que Deus também usa menino, que Deus também usa crente novo, que Deus também usa aqueles que entram hoje na igreja, mas que Deus enche na presença do Senhor. Quem está entendendo vai levantando a mão, vai dando glória, irmão. Eu estou falando sobre menino, Então Deus usa quem Ele quer, presta atenção. Deus usa aqui. A Bíblia diz que quando Davi chegou, ele não foi se alistar. Davi foi porque o pai dele estava preocupado, mandou que ele fosse para ver como estava a guerra e como estavam seus irmãos. A Bíblia diz que Davi levou uma carruagem, levou queijo, levou pão. Mas quando Davi chegou lá, ele viu uma cena que ele não estava acostumado a ver. Porque Davi, quando chegou, viu todo mundo acuado, todo mundo parado. E Davi chegou, começou a observar lá um menino novo na presença, novo de evangelho, que ninguém conhecia ele. Agora ele chega e está vendo os crentes guerreiros, os crentes que venceu muita batalha, os crentes que venceu muita guerra. Agora está recuado por causa de um homem de 3 metros de altura, por causa de um homem que se dizia que ele iria exterminar qualquer um que viesse à frente dele. Agora você imagina a cena que esse menino viu, chamado Davi. A Bíblia diz que quando Davi olhou aquilo dali, Davi ficou observando. E quando ele foi saber o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele falou assim: peraí, vocês estão com medo desse filisteu? Aí Davi se apresentou. Davi não foi o general, Davi não foi o encarregado, Davi não foi o capitão, Davi foi diretamente ao rei, aquele que manda e desmanda. Davi se apresentou diante ao rei, Davi se apresentou diante à autoridade, Davi foi diante da autoridade. Davi poderia ir no capitão, Davi poderia ir no cabo, Davi poderia ir no outro soldado, mas não, Davi poderia ir até o carregado, mas Davi não. Davi falou assim: eu vou diretamente no rei. Davi foi diretamente aonde estava o rei. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui nesta noite? Levante as mãos assim: a tua batalha para você derrotar este gigante que está se levantando contra a tua vida, Diaconisa Bruna, para você levantar este gigante que está levantando contra a tua vida, ali, missionária Daniele, você tem que ir diretamente ao rei dos
Você vai derrubar esse filho. A Bíblia diz que Davi, ele chegou, ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Todo mundo acuado. Os guerreiros, soldados, tudo acuado. Davi agora ele foi adiante do rei. E quando ele se apresenta ao rei, e para ele chegar até o rei foi dificuldade. Por quê? Porque os seus irmãos de casa, os irmãos que viviam com ele, os irmãos que dormiam no mesmo quarto que ele, os de casa queriam tirar ele da jogada. Falou: não, você está doido, você não pode ir até o rei. Ele falou assim: não, eu vou me apresentar diante do rei. A Bíblia diz que quando Davi se apresentou diante do rei Saul, a Bíblia diz que Davi falou bem assim no capítulo 32, a Bíblia diz que Davi falou bem assim: rei, não desfaleça o coração de ninguém. Sabe por quê? Porque vocês estão com medo desse circunciso, vocês estão com medo desse gigante. Não desfaleça, rei, o coração de ninguém, porque eu vou pelejar contra este gigante. A Bíblia diz que todo mundo olhou para a cara de Davi e debochou. Ele era um menino, presta atenção. Ele era apenas um menino novo, não tinha experiência em guerra, nunca tinha ido para a guerra. Aí quando ele chegou diante do rei, ele falou que eu vou pelejar contra esse filisteu. Os irmãos dele falaram assim: não, rei, ele está ficando doido, ele está doido da cabeça. Não, vem para cá, meu irmão, vem para cá. Eu puxando ele, e ele falou: não, eu vou ficar aqui, rei, eu vou entrar na peleja contra esse filisteu. Você não está entendendo, irmão. Você tem que entrar na peleja sim. Você tem que entrar, a peleja é tua. A peleja não é teu irmão. A peleja não é da tua irmã, não. A peleja é tua. Você tem que entrar com garra. Você tem que entrar em nome de Jesus Cristo, que você vai vencer esta peleja. Você vai vencer essa peleja. A Bíblia diz que Davi foi e os irmãos dele tentou impedir. Os irmãos dele tentou: cuidado, irmão, cuidado. Às vezes você está traçando essa peleja, por quê? Porque às vezes você tem que prestar atenção. Davi não foi direto ao rei. Os irmãos dele queriam impedir, para que ele não pelejasse. Eles estavam com medo de pelejar, correram do gigante. Agora ele se apresentou ao rei. Os irmãos queriam que ele não se apresentasse ao rei, não queria deixar ele pelejar, não queria deixar ele prevalecer contra aquele gigante. Os irmãos dele não queriam. Cuidado, irmão, cuidado, 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 cuidado. Deus está mandando falar para você que às vezes você fala demais, às vezes você fala com as pessoas erradas, às vezes você comenta com as pessoas erradas. Aí, em vez de você vencer a batalha, o gigante se levanta mais e mais contra a tua vida. Às vezes Deus quer que você vá quietinho, não fala com ninguém, conversa só com o rei, fala só com o rei. Aí quando você estiver na peleja, que o gigante já caiu por terra, aí sim, aí você pode comemorar, aí você pode falar com teu irmão e para a tua irmã. Mas cuidado com quem você fala das suas pelejas, das suas batalhas. Cuidado, irmão. O próprio irmão dele, já foi dizendo, não queria que ele fosse diante do rei. Mas a Bíblia diz que ele foi, ele entrou. Ele foi lá dentro da tenda do rei, entrou na tenda do rei. Ele se apresentou. Um menino novo, rosto cheio de sarna, pequenininho, de baixa estatura, assim como eu, pequenininho. A Bíblia diz que ele entrou. E agora ele fala para o rei: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou pelejar contra esse filisteu. Porque todo mundo correu, cadê seus valentes? Eu vou pelejar contra esse filisteu. A Bíblia diz que os irmãos dele tentou impedir. Aí a Bíblia fala que é melhor conjecturar, que todo mundo olhou para ele e começou a rir. Coitadinho dele, olha o tamanho dele, pequenininho. Você já viu a figura de Golias e Davi? É uma covardia. Você já viu o filme Davi e Golias? Você já viu pelo menos a figura de Davi e Golias? É uma covardia. 3 metros de altura. 3 metros de altura é o que é mais ou menos, né? Em cima da tia. Viu? Já deu 3 metros de altura lá, né? Mais ou menos. Olha só, 3 metros de altura ali, ó. Anda aqui por aqui, ó. Olha só o tamanho de Davi
E olha o tamanho de Golias. Era uma covardia. A Bíblia diz que quando ele se apresentou ao rei, falou que eu vou pelejar contra esse filisteu. A Bíblia diz que os irmãos tentou impedir. Os outros guardas que eram conjecturar ficaram rindo na cara dele. Coitado dele. Olha só, o gigante vai pisar em cima dele, porque só a lança daquele gigante, só a lança, pesava 90 quilos. A lança! Agora você imagina, um homem 3 pés de altura. Aí a Bíblia diz que todo mundo ficou olhando para ele. Aí Saul foi na conversa do sogro. Aí Saul falou assim: olha, contra aquele filisteu, você não vai ter chance. Por quê? Porque aquele filisteu, ele é guerreiro desde a mocidade dele. E você? Aí a Bíblia diz que ele começou a dar relato da vida dele. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Olha só, ele começou a falar a experiência dele, que ninguém sabia, mas Jesus sabia. Levanta a mão que eu quero falar para você a primeira revelação. Olá, bacana, em cima da palavra. Ninguém sabe a experiência que você tem com Deus. Ninguém te conhece, mas Deus sabe. Deus te conhece. Que lá atrás, que no teu profundo, que no seu íntimo, você já matou leão, você já matou urso, para estar aqui hoje, glorificando. Ninguém sabe, irmão, mas Deus sabe, porque Ele te conhece. A Bíblia diz que Davi agora, ele começa, obreira Neuza, a dar relatório para o rei. Quando o rei falou assim: você contra esse filisteu, você não vai ter chance, porque esse filisteu, ele é guerreiro desde a tua mocidade. Primeiro que ele veio da cidade de Gade. A cidade de Gade era tipo um costume nascer as mulheres, gerar esses homens grandes, 3 metros de altura. Aí a Bíblia diz, falou assim, que Saul falou: você não vai ter chance contra ele, porque ele vai acabar com você, meu. Olha o seu tamanho, olha o tamanho dele. Mas a Bíblia diz que Davi, ele começou a dar relatório. Davi começou: olha, eu cuido das ovelhas de papai, enquanto meus irmãos vêm para a guerra, enquanto meus irmãos fazem outras coisas, eu vou para o campo, e ali eu cuido das ovelhas de papai, tomo conta das ovelhas, eu vou para o campo, e todo aquele que vai para o campo tem experiência, todo aquele que vai para o campo missionário, Deus dá experiência, todo aquele que vai para o campo missionário não tem medo de gigante, não tem medo de leão, não tem medo de urso, não tem medo de macumbeiro, não tem medo de macumbeira. Todo aquele que vai para o campo, Deus dá experiência. Cadê você que vai para o campo? Oh meu Deus, deixa eu ver aqui, ó. Olá, bacana, olá, Kelly. Oh meu Deus, vai para o campo que Deus vai te dar experiência. A Bíblia diz que ele começou a dar relatório. Eu cuidava das ovelhas de papai, estava no campo, veio o leão, eu peguei o leão que queria matar as ovelhas, o leão meteu a boca na minha ovelha, eu fui lá, matei o leão. Aí veio o urso, a mesma coisa, queria tocar nas minhas ovelhas, eu fui lá e matei aquele urso. Ele começou a dar relatório para Saul, para o rei, e ali todo mundo ouvindo o relatório dele, e ele falando assim: eu creio que muitos que estavam ouvindo vão se riu, isso é mentira, é impossível uma pessoa matar um leão, é impossível uma pessoa matar um urso, e ainda mais o tamanho desse rapaz, um menino novo, pequeno, de baixa estatura, como queria matar um urso? E é bem verdade, sabe por quê? O urso, presta bem atenção, o urso, ele, com as 4 patas no chão, ele é um tamanho, mas quando o urso vai atacar alguém, vocês que já viram filme de urso, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele fica mais ou menos com quase 3 metros de altura. O urso, você pode ver aí, ele ali agachado, com as 4 patas no chão, ele tem um tamanho de afrodisíaca, mas quando ele se levanta, ele fica com quase 3 metros de altura. Agora você imagina, Davi falou: eu matei o urso. Você já viu o tamanho do leão? O leão, ele com as 4 patas, ele tem um tamanho, mas quando ele se levanta para atacar sua presa, ele fica com 2,5 metros de altura. Olha só, Davi falou: eu matei o leão e eu matei o urso. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi tinha experiência em matar gigante, Davi tinha experiência em matar urso, Davi tinha experiência
Saul, que era o rei, Saul, ele... Tá bom, já que você quer ir contra esse filisteu, a Bíblia diz que Saul botou a armadura nele. Olha só, outro mistério da parte do mundo. A Bíblia diz que Saul falou assim, então você vai pelejar contra esse filisteu. Mas para você pelejar contra esse filisteu, você tem que ter uma armadura, não é isso? Tem que ter armadura. Porque naquela época todo mundo pelejava com armadura. Tinha que ter uma armadura. A Bíblia diz que Saul tirou a armadura dele e colocou sobre Davi. Davi deu um espaço e ele falou assim, tira essa armadura de cima de mim, porque eu não preciso dessa armadura. O que eu entendo com isso, irmão? Você quer vencer gigante, você quer vencer o leão, você quer vencer o urso, você quer ir para a peleia, quer ir para o campo, mas se você for com uma armadura emprestada, você não vai conseguir nada. A Bíblia diz que Saul emprestou a armadura dele, Tiago Diego, para Davi, e falou assim, vai com a minha armadura. Davi falou, tira essa armadura daqui, porque eu não preciso da sua armadura. Davi não precisava da armadura de Saul. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Para com esse negócio de ficar querendo pegar e emprestar a armadura da tua irmã. Para com esse negócio de ficar querendo pegar a armadura emprestada do teu irmão. Mas como assim, pastor? Ora por mim, ora por mim, clama por mim. Para com isso, irmão. Vai você, toca o joelho, vai orar, vai no campo, vai subir o monte, vem aqui para a campanha, vem para a oração, bota o jejum. Para com esse negócio de querer a armadura emprestada do teu irmão. A Bíblia diz que ele tira essa armadura. Lá no Efésios fala, se revestir da armadura de Lá está falando se revestir da armadura de Saul? Não, irmão. Se revestir da armadura de Deus. É a armadura de Deus. Porque se ele fosse pelejar com a armadura de Saul, primeiro, Deus não ia dar vitória a ele. Segundo, quem ia levar o nome ia ser aquele medroso de Saul. Sabe por quê? Porque tem muito crente medroso. Tem muito crente, muita serva e muito servo do Senhor medroso, que na hora que vem a dificuldade, que na hora que vem o gigante, quer ficar coado, quer ficar parado e fica falando, vai lá, irmão, ora por mim, sobe o monte, ora por mim. Para com isso. Eu vou falar, quem está entendendo, vai dando glória a Deus. Vou falar tudinho que Deus está mandando. Estou nem aí, vou falar, estou aqui, ó. Eu estou apontado na presença da expulsão de Deus. Foi essa palavra que ele me deu. Estou nem aí. Tem que parar com isso, crente. Que fique se aproveitando da armadura do teu irmão. Vai pegar sua armadura, Efésios, se revestir. Como se revestir? Orando, jejuando, buscando, subindo monte. Mas no monte ninguém vem. Mas no estudo ninguém vem. Misericórdia. Aí depois você quer matar. Irmão, eu dou uma prova. Ó, tem gente está aqui em casa. Claro! Quer ficar dentro de casa? Quer vir buscar armadura? Aí se levanta gigante, se levanta leão, se levanta macumbeira, se levanta tudo contra você. Ah, irmão, ora comigo que eu levanto. Tem que buscar, vem buscar a armadura. A Bíblia diz que Davi falou assim, ó, eu não quero a armadura de Saul. Tirou a armadura de Saul. A Bíblia diz que ele foi aonde estava aquele filisteu. O filisteu olhou para ele, Golias, porque Golias, ele botou um povo para correr por causa da altura e por causa da voz, porque ele tinha uma voz bradante, a voz dele era uma rouca. Ele bradava e o povo olhava o tamanho e a voz e corria. Ele botou aquele povo para correr pela voz, ele não fez nada. Se você for ver o relato dentro da Bíblia Sagrada, você não vai ver que o gigante prevaleceu nas batalhas, nas peleias. Você pode ver aí que o gigante sempre se levantou quando o povo de Israel perdeu a peleja. Perdeu! Então o gigante se levantou, caiu. Agora a Bíblia diz que Davi ele foi para o campo, porque ele tinha experiência, irmãos. Ele tinha experiência de campo, ele tinha experiência de guerra, ele tinha experiência, por quê? Porque ele era o servo do Senhor. Ele não se aproveitava da armadura de ninguém. Ele foi para o campo. A Bíblia diz que ele chegou para aquele filisteu e falou bem assim: olha, você vem com escudo e
O filisteu estava com 3 armas. A Bíblia diz que Golias estava com 3 armas. Ele estava com uma espada, um escudo e uma lança. Aí Davi falou assim: pode vir, vem. Você pode vir até ali com o teu escudo, espada e lança. Eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. Olha só quem falou: pode vir a mim, Satanás. Pode vir a mim, gigante do inferno, com as armas que você tem, porque eu vou só com uma arma, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Em nome de Jesus de Nazaré, deixa ele se levantar, deixa ela se levantar. Vai até ele em nome de Jesus de Nazaré, que este gigante vai cair por terra. Vai cair. Ele vai cair por terra. A Bíblia diz que Davi, ele derrotou aquele gigante. O gigante caiu e ele cortou a cabeça do... Ele cortou a cabeça de quem? Do gigante. Porque naquela época tinha uma técnica. Eles, quando matavam alguém, eles cortavam a cabeça. Porque cortando a cabeça não tem como fazer mais nada, né? Cortando o braço na terra, a pessoa vai sobreviver. Então tem que arrancar a cabeça. Tem que cortar a cabeça. A Bíblia diz que no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 5, que fala a memória, a Bíblia diz que eles pegaram, quando eles prevaleceram no povo de Israel, eles pegaram a arca e levaram lá para a terra dos filisteus. A Bíblia diz que quando a arca foi para a terra dos filisteus, botaram junto com a onda do rei Dagom, o rei dos filisteus, que é o rei Dagom. A Bíblia diz que quando foi pela madrugada, um dos sacerdotes Satanás Dagom, ele acorda, e quando ele foi ver, ele viu o rei Dagom cair de cara no chão. Por quê? Porque botaram a arca, botaram o Senhor prevalecendo ali do lado do rei. A Bíblia diz que ele caiu de cara no chão. A Bíblia diz que foram lá tirar o rei Dagom e colocaram a estátua em pé de novo. Quando de madrugada de novo, outro sacerdote do inferno, ele acordou, que ele foi lá no altar que olhou, Dagom estava caído no chão com a cabeça cortada. Sabe por quê? Porque a presença está ali. Aonde a presença do Senhor, a cabeça de Satanás tem que ser cortada. Levanta a mão aí, vai. Aonde a presença do Senhor, a cabeça da serpente tem que ser esmagada, tem que ser cortada. Jesus te deu autoridade, pisar na cabeça da serpente, escorpião, esmaga, corta, tira a cabeça. É a presença de Deus. A presença de Deus. Quando a presença de Deus está, tem esse negócio. Davi, ele derrotou Golias. Aí Deus fez o quê? Deus, soprou o nome de Davi. Deus soprou o nome de Davi. Agora ficou famoso. Por que Davi ficou famoso, irmão? Por causa daquela peleja. E por que Davi ficou famoso? Deus soprou o nome de Davi. Porque Davi foi um homem valente, ele creu, ele confiou. Em momento nenhum ele falou nada a não ser Deus. Ele falou: ó, você vem, gigante do inferno, com lança, escudo e espada. Eu vou em nome do Deus de Israel, o Deus que você desafiou. Eu vou em nome do Deus de Israel, o que você desafiou. Tem muita gente que está desafiando Deus aí, irmão. E tem nós que somos servos do Senhor, nós não devemos ficar de cabeça baixa, não. Nós temos que partir para cima. Nós temos que terminar dele, irmão. Porque o maior está comigo e com você. Presta bem atenção para mim. Davi desceu. Agora, Davi, ele ficou famoso. Davi desceu e ficou famoso. Saul ficou com ciúme de Davi. Saul tentou matar Davi diversas vezes. Saul tentou contra a vida de Davi diversas vezes. E Davi continuou humilde na presença do Senhor. A diferença de Davi para Saul é que Davi dobrava o joelho, Davi conversava com Deus, Davi pedia perdão a Deus, Davi se humilhava mediante ao Senhor. Todavia Davi ouvia a voz de Deus. A diferença é isso, irmão. Desde quando ele foi ungido, no capítulo 1 Samuel, versículo 15, 16 e diante, quando
servo. Saul servia, Davi era servo. Porque o servo tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que Davi ficou famoso. Deus soprou o nome de Davi. Saul tentou matar. Aí agora, eu vou sair desse contexto aqui e vou para o contexto que nós temos. Aí nós conhecemos, eu falei que nós conhecemos a história de Davi por causa de Golias. Não é isso que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que ainda ficou outro gigante. Ficaram outros gigantes. E a Bíblia diz lá atrás, nós lemos no capítulo 21, do versículo 15. Mas no capítulo 21 em diante, a Bíblia vai falar que Israel passou um período de 3 anos de seca. 3 anos sem alimento. Israel passou um período de 3 anos passando uma peleja. Por quê? Por causa de Saul. Que Saul transgrediu uma aliança que Deus fez com o outro povo. E por causa disso, Deus pesou as mãos sobre aquela terra. Ficaram 3 anos sem alimento. Ficaram 3 anos na seca. Aí depois desses 3 anos, a Bíblia diz que logo a seguir, no capítulo 15, uma vez mais, os filisteus, eles se levantaram contra o povo de Israel. Presta bem atenção, contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que logo de cara, a Bíblia diz que tinha um gigante por nome de Esbi-Benob. Olha só, Esbi-Benob. A Bíblia diz que ele se levantou e Davi, aqui, irmão, nesse contexto, Davi já não era mais um moço. Davi já não era mais um garoto. Davi já não era mais aquele jovem que quando chegou naquele acampamento, com a cara cheia de sarna. Davi naquela época não tinha nem bigode, não tinha nem barba. Davi era um menino novo, o rosto limpinho. Davi, aqui nesse contexto, Davi agora já tem uma maturidade. Davi já tem uma certa idade. Davi agora, ele já tem um valente. Davi, ele já era rei. Davi, ele tem um valente que lutava, que pelejava por ele. Mas peraí, pastor, Davi, ele era um líder. Davi, ele poderia ficar parado, ele poderia ficar no palácio. Davi, ele poderia ficar sentado na sua cadeira e mandar os valentes guerrear para ele. Mas ele é líder. E líder que é líder, ele tem que ir para frente da peleja, ele tem que ir para frente da batalha. A Bíblia diz que Davi já era de idade, não era mais uma criança, um garoto. Mas é porque Davi ele tinha experiência. Mas peraí, pastor, os valentes dele não tinham, não? Os valentes dele não tinham experiência, não tinha. Tinha, sabe por quê? Porque Davi o ensinou. Davi como líder, Davi como a experiência que ele tinha, Davi ele passou para os seus valentes, ele passou para os seus outros, ele ensinou, ele instruiu, ele deixou os homens dele, ele afiado para a guerra, irmão. Você quer ir para a peleja, você quer aprender, vem para a igreja, ouve seu líder, ouve sua liderança, anda debaixo da sua liderança, para que você venha ser bem sucedido lá na frente. A Bíblia diz que Davi, ele já estava de idade. Ele não era mais um garoto. Quando o Esbi-Benob se levantou, a Bíblia diz que Davi pelejou até se cansar. Por que ele se pelejou até se cansar? Porque Davi já não tinha mais a mesma força. Nós sabemos que quando nós chegamos a certa idade, os braços começam a ficar fracos, a visão começa a ficar já diferente. A Bíblia diz que mesmo assim, Davi, ele pelejou contra Esbi-Benob, o primeiro gigante. A Bíblia diz que a peleja foi tanta que Davi se cansou. Só que o contexto vai dizer que esse gigante por nome de Esbi-Benob, ele levava uma espada nova e um escudo novo. E o alvo dele era Davi. O alvo dele era pegar Davi. O alvo dele era matar Davi. Está no texto. A Bíblia diz que ele com a espada nova, com o escudo novo, e ele foi em direção a Davi. Ele queria intentar contra a vida de Davi. Ele queria matar Davi. Ele queria destruir Davi. Sabe por que ele queria destruir Davi? Porque Davi era o líder. Davi era a liderança. E quando tentam matar, quando tentam destruir a liderança, ali, ô Neuza, aí cai, a casa cai.
uma espada nova. Eu acho que ele estava esperando aquela espada naquele dia. Eu acho que ele comprou aquela espada já com dinheiro, porque sabia que Davi ia passar por ali. E o plano de Satanás falou assim: ó, vou comprar essa espada nova, esse escudo novo, agora eu quero ver, eu vou matar Davi, eu vou acabar com a vida de Davi, porque o alvo foi ele, porque ele destruiu o meu descendente lá atrás ele destruiu o meu descendente, agora eu vou derrotar, agora eu vou matar ele porque ele é líder, porque eu matando ele, acabou a visão da igreja, porque eu matando ele, eu tirando ele, acabou a visão da igreja, a igreja vai morrer, a igreja não vai crescer, o povo vai sair, não vai ter mais líder. É isso que o diabo quer, é isso que ele faz. Pode ver que ele toca nos líderes. É um tal de pastor caindo, é um tal de pastora caindo, é um tal de pastor de confusão com o outro, é um tal de pastora, oh meu Deus do céu, ele está tocando os líderes. Para quê? Para poder fechar a igreja, para poder os obreiros, o soldado, o valente ficar cabisbaixo, ficar sem. Oh, a light, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, Jesus está falando assim: ora pelo seu líder, guerreira pelo seu líder, ajuda a sua liderança, entra na peleja, pega essa espada, vai pelejar junto com a sua liderança, junto com o seu líder, não deixa que o Golias venha derrotar, venha acabar com a igreja. Quem vai orar, quem vai guerrear, vai dando glória, oh meu Deus, Golias vai cair hoje, esse gigante vai cair hoje, que se levantou contra a tua vida, que se levantou contra o seu ministério, que se levantou contra o teu casamento, ele vai cair, vai, por quê? Porque você vai guerrear, porque a igreja vai guerrear. Quem vai dando glória. Tem que guerrear. A Bíblia diz que ele se levantou contra Davi. O alvo dele é matar Davi. A Bíblia diz que quando ele partiu para cima de Davi, Davi estava cansado. A Bíblia fala de o servo, o valente, o qual Davi o excluiu. A Bíblia diz que quando ele se levantou contra Davi, partiu para cima de Davi, a Bíblia diz que Abissai, que era um dos valentes, um dos servos de Davi, que Davi tinha preparado, e eu creio que esse Abissai, ele estava com Davi desde lá na caverna de Adulão, porque quando Davi ele se escondeu de Saul, na caverna de Adulão, foi lá que ele aprendeu a ser líder, ele aprendeu a liderar, e pegou aquele povo, abraçou aquele povo, porque o líder não é só líder, o líder é como se fosse o pai, o líder é o pastor, é o pai, é o amigo. Então isso que Davi era naquela época. Você pode ver que tem pessoas que chamam a pastora de mãe, né? Mãe, tem outros que chamam alguns pastores de pai, meu paizão. É assim. Então o líder era mais do que isso. Davi, ele representava tudo isso para aquele povo, irmão, de uma tal maneira que quando uma certa feita que eles estavam presos pela caverna de Adulão, a Bíblia diz que Davi, ele sentiu vontade de tomar aquela água que vinha da fonte, mas não tinha como passar porque eles estavam cercados contra o povo. A Bíblia diz que um dos dois valentes de Davi saiu de madrugada, enfrentou os guardas e foi lá e pegou água para ele beber. Quando chegou na caverna, que eles estavam ali acuados, a Bíblia diz que Davi falou assim: para que isso? Ele falou assim: não, meu Senhor, meu chefe, meu rei, meu líder, o Senhor falou que estava com vontade de beber água, nós fomos lá, rompemos o exército e pegamos a água. A Bíblia diz que Davi pegou a água, jogou no chão, ele não bebeu, sabe por quê? Davi falou assim: ó, quase que vocês derramaram o teu sangue só para trazer água para mim. Então, irmão, isso que é um servo, ele inspira em Davi não só um líder, mas um pai espiritual. Mas peraí, pastor, é pecado eu chegar para o senhor, que é meu pastor, que é meu líder, ou para a pastora, levar lá na churrascaria, comprar uma picanha, né? Bem assadinha ali, com a farofinha, com o molhinho, é pecado? Claro que não, irmão. Peraí, pastor, é pecado eu fazer um almoço lá em casa e perguntar: pastor, o que o senhor quer comer? Picanha? Quer comer uma moqueca?
Bianca tá rindo, ó. Ó. Viu? Bianca vai fazer uma muqueca na cartela lá. Davi vai fazer uma muqueca na coisa da Bruna. Vai chamar eu e o pastor, graças. Vai ter que ser camarão junto, hein? Vamos? Amém? Tá acreditando? Irmão, a Bíblia diz que quando Davi se cansou, estava cansado, Abissai, ele pulou da frente de Davi, ele puxou Davi, porque Davi já não era mais aquele menino, obreira crente. Davi agora já era um homem velho, mas cheio de experiência. E Davi não se acovardou, por quê? Porque ele tinha que estar na peleja junto com os seus obreiros. Porque tem pastor que bota os obreiros para a peleja e ele fica em casa deitado assistindo televisão. Não, irmão, o pastor tem que guerrear. Moisés mandou Josué guerrear e ele foi para o monte. Ele foi orar para Deus dar vitória para o povo dele, para Josué. Agora tem pastor que bota o povo para a seara e quer ficar dentro de casa. Toma vergonha na cara! É pra você também que está me ouvindo na internet aí, meu filho. Você bota as ovelhas para buscar, para clamar. Você bota as ovelhas para fazer obra, você fica dentro de casa. Sai do cativeiro, vai buscar. Você é líder, você tem que ficar de frente. A Bíblia diz que Abissai, ele pulou na frente de Davi, ele tirou Davi. A Bíblia diz que ele pelejou com os Fibenói e ele derrotou o gigante. Ele feriu e matou. Aí a Bíblia diz que depois dos Fibenói teve mais 3 gigantes, então o total foi 4. E todos os 3 gigantes, eles foram mortos pelos talentos de Davi. Por quê? Porque Davi ensinou, Davi instruiu como matar um gigante. Por quê? Porque Davi tinha experiência lá atrás. Ele matou um urso, matou um leão e matou Golias. Então ele tinha experiência. Então, o que eu vou passar para a igreja como líder é a experiência que eu adquiri lá de trás, irmão. Então tem que ter experiência para passar. Tem pessoas que não têm experiência para passar. E aí? A Bíblia diz que eles se mataram. Aí o último gigante que se levantou contra o povo de Israel, a Bíblia diz que ele foi morto por Jonatas. Jonatas, ele era o sobrinho de Davi, filho de Simei, né? O irmão de Davi, Simei, o irmão de Davi. A Bíblia diz que o último gigante que foi morto foi pelo sobrinho de Davi. Ele tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. A Bíblia diz que o sobrinho de Davi, ele também virou um matador de gigante. O que eu quero dizer? A experiência de Davi, presta minha atenção, a experiência de Davi, até o sobrinho de Davi virou um matador de gigante, irmão. Virou um matador de gigante. Davi, ele deu um exemplo como líder. Davi, ele ensinou, ele instruiu como matar um gigante que se levanta contra a minha e contra a sua vida. Você crê que nesta noite esse gigante vai... Oh, meu Deus. Você vai conseguir, você vai matar, você vai derrotar esse gigante, irmão. Vai derrotar. Esse gigante não vai ficar te perturbando pela vida toda, não. Ele vai cair, porque ele se levanta e cai. Ele se levanta e cai, porque Deus está contigo. A Bíblia diz, para encerrar, fica de pé comigo. A Bíblia diz que para encerrar, quando esse Abissai, ele entrou na frente dos Fibenói, ele guerreou, feriu o gigante, ele matou o gigante. A Bíblia diz que os valentes chamaram Davi, puxaram Davi e falaram assim: olha, a partir de hoje, você não vem mais na peleja conosco. Por quê? Para que não venha apagar as lâmpadas de Israel que está sobre a tua vida. Lâmpada de Israel significa a presença, a autoridade de Deus. O que é que eu aprendo com isso? O gigante queria matar, o gigante queria apagar a lâmpada de Israel. Sabe o que Deus está falando aqui? Levante a mão, levante a mão. Você é uma lâmpada, você é uma lâmpada. Levanta a mão. Quem é a lâmpada de Israel? Levanta a mão. Quem é? Levanta a mão. Você é uma lâmpada japonesa bruta. Você é uma lâmpada missionária da minha lei. Você é uma lâmpada
este gigante que se levantou, está se levantando contra a tua vida, contra o ministério, ele vai cair por terra hoje. Se você crê, receba a tua vitória, receba em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo assim, ó. Repita comigo assim, nem falei. Tema da mensagem. Fala assim, tema da mensagem. Fala assim, tema da mensagem. Derrubando os gigantes que se levantam contra a minha vida. Mais uma vez, tema da mensagem. Derrubando os gigantes que se levantam contra a minha vida. A partir de hoje, irmão, toma posse desta palavra, porque esse gigante tem se levantado contra a tua vida, ele vai cair por terra, porque Jesus mandou falar que você é lâmpada. Ele vai vir para te atingir, mas o Senhor, ele está na frente e ele vai te dar estratégia, autoridade para você derrubar este gigante. Amém? Você que está na campanha, vem cá pegar sua bandeira, pegar a bandeira aqui para a gente fazer um mistério aqui. Vamos fazer um mistério forte. Oh meu Deus, vamos fazer um mistério forte aqui agora, essa bandeira. Pega essa bandeira aí da vitória. Nós vamos estar fazendo um mistério forte aqui agora com a bandeira. Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar orando. Vamos estar fazendo algo profético aqui agora, através desta bandeira, irmãos. Forte, é muito forte esse mistério. Aleluia. O Breno está até rindo já, ele queria sentir o cheirinho da vitória, né, Breno? O Breno, olha só, o Breno já sentiu o cheirinho da vitória ali, ó. Está rindo, irmãos, de alegria. Aleluia. Pega aí, vai pegando as bandeiras aí, irmãos. Pega as bandeiras. Nós vamos estar fazendo algo profético agora. Obreira Deus, cadê essa bandeira, Obreira Deus? Vamos fazer algo profético aqui agora, com a bandeira da vitória. Você vai estar escrevendo os nomes aí, irmãos. Que Deus vai fazer algo profético. Missionário Daniel, Deus é contigo. Barão de amarelo, entra lá na campanha, lá, vai, pega a bandeira. Pega lá, escreve o nome, lá o seu nome e o nome de uma pessoa que você quer que Deus entra hoje em providência. Deus vai entrar em providência hoje, vai te dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer algo profético aqui. E esse gigante que tem se levantado contra a tua vida vai cair por terra hoje, em nome de Jesus.